Olá pessoal, graça e paz. Eu quero falar nesse pequeno vídeo sobre 4 chaves que desatam o nosso destino. Todos nós que andamos com o Senhor, nós temos um destino em Deus, nós temos uma jornada. E como cristãos, nós queremos acertar o alvo, nós queremos andar neste caminho que Deus já preparou para nós. E é muito importante que nós tenhamos sabedoria e discernimento para compreender aqueles momentos que o Senhor visita a nossa vida e que o Senhor prepara circunstâncias a fim de nos colocar em nosso destino em Deus, a fim de nos colocar no propósito. Você tem um propósito em Deus. Então, eu quero falar destas chaves que eu tenho aprendido, são momentos que Deus prepara para que entremos em nosso destino. Essas 4 chaves são serviço, entrega, unção e conexão. Guarde isso no seu coração. Creio que o Espírito Santo vai ministrar a você serviço, entrega, unção e conexão. Então, eu quero começar a falar da primeira chave, que é serviço. Muitas vezes, em nossa jornada com Deus, nós não temos o que oferecer a Deus, não temos o que ofertar, o que deixar, mas nós podemos servir. Então, parece que Deus prepara alguns momentos em nossa vida em que Ele espera que nós sirvamos. E ao servir, ao ter um coração disposto, ao termos boa vontade, ao nos envolvermos, Deus então começa a nos ajustar, nos adequar e nos colocar no caminho que Ele tem para nós. Deixa eu dizer isso através de alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, nós temos o caso na Bíblia de Rebeca. Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaac e Eleazar foi. E quando ele chega, ele faz uma oração e diz: Senhor, a moça que me servir, a moça que me oferecer água e também se oferecer para dar água aos meus camelos, eu vou entender que é a escolhida. Então, Rebeca, esta moça virtuosa que se tornou esposa de Isaac, ela foi colocada no destino dela através de uma atitude de servir. Se ela não tivesse essa atitude, se ela olhasse para aquele viajante e dissesse: olha, talvez tirar água para os camelos é muita coisa, eu acho que não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não preciso fazer isso, mas ela teve boa vontade, ela desejou servir e a sua atitude de servir colocou-a no seu destino em Deus. Raabe fez a mesma coisa. Raabe acolheu os espias, ela abriu a sua casa, ela decidiu servir aqueles espias e por causa da sua atitude de servir, ela foi inserida no meio do povo de Israel, ela mesmo sendo estrangeira, ela foi recebida e ela então entra no seu destino em Deus. Isso também aconteceu com Ruth. Ruth era uma moça moabita que, ao morrer o seu marido e também o marido da sua sogra Noemi, que era do povo de Israel, decide voltar para Belém. E Ruth, moabita, decide voltar com ela. Mas não simplesmente voltar. Ruth servia a Noemi. Ela tinha esse bom coração. Ela foi lá no campo daquele homem chamado Boaz, que posteriormente se tornou seu esposo, e ela teve uma atitude de trabalhar para Noemi, de servir com todo o seu coração. Ela dizia para Noemi: onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela não tinha nada, mas ela tinha essa atitude de servir. O que eu estou querendo dizer para você é que, às vezes, Deus espera que tenhamos uma atitude assim. O servir pode ser uma chave que nos coloca em nosso destino em Deus. Nós precisamos discernir isso pelo Espírito Santo. Obviamente, nós precisamos dizer que Jesus é o servo por excelência. Ele diz que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, servir foi algo que também estabeleceu o destino de Jesus. Jesus veio, serviu e ele cumpriu o seu propósito plenamente. E nós precisamos andar nos passos de Jesus, servindo também a Deus, servindo uns aos outros, servindo no lugar onde estamos. Devemos ser servos. Quem sabe não seja esta a chave que vai colocar você no teu destino em Deus. Mas quero falar de uma segunda chave também, que é a questão da entrega. Às vezes, o que Deus espera de nós não é o serviço, mas é a entrega
A entrega prova o nosso coração e mostra a nossa dependência de Deus. Deixa eu também dar alguns exemplos bíblicos. O moço rico. O moço rico, ele tinha um destino em Deus. E quando ele vai até Jesus, ele quer saber da vida eterna, ele está muito interessado nesse destino, e Jesus pergunta se ele cumpre os mandamentos, ele disse que cumpria. Jesus disse, ok, mas uma coisa te falta ainda, você precisa entregar o que você tem, vende o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E aquela ação de entrega era a chave que ia colocar aquele moço no destino que ele tinha em Deus. Mas porque ele não discerniu isso e não quis entregar, ele sai da presença de Jesus chateado porque ele tinha muitos bens e ele não queria abrir mão dos seus bens. Então a entrega pode ser algo muito importante que coloca a nossa vida, nosso destino em Deus. Havia um homem também no livro de Atos chamado Cornélio, gentil. Ele não fazia parte do povo de Deus, mas a Bíblia diz que esse homem era extremamente generoso. E então, quando Deus quis abrir a salvação para os gentios, que somos nós, Deus o fez através da casa de Cornélio, porque um anjo aparece para ele e diz assim, Cornélio, a sua generosidade é reconhecida diante de Deus, então, e também as suas orações. Ele era alguém que orava e que era muito liberal, era muito generoso para com as pessoas. Então, eu posso dizer assim que a entrega, esse coração liberal de Cornélio colocou ele no seu destino em Deus. E graças a Deus por isso, porque a palavra nos mostra que Pedro vai à casa de Cornélio, ele reúne lá os seus amigos, Pedro começa a pregar a palavra, Pedro sendo um judeu, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e então Pedro entendeu claramente que a salvação havia chegado aos gentios e eles foram, depois de serem batizados pelo Espírito Santo, foram batizados também nas águas. Então Cornélio era um homem liberal. Zaqueu também é um caso na Bíblia. Zaqueu estava interessado em Jesus, é aquele homem baixinho que sobe na árvore para ver Jesus. Jesus vai até o pé da árvore e diz, Zaqueu, desce que eu preciso ir para a tua casa. Jesus vai para a casa de Zaqueu, mas no momento em que Zaqueu decide doar metade do que ele tinha para os pobres e retribuir 4 vezes mais qualquer pessoa que ele tinha lesado, aquela entrega coloca Zaqueu no destino dele em Deus. Sabe, às vezes a chave para o nosso destino não é o serviço, mas é a entrega. Quando Deus tem colocado coisas nas nossas mãos, muitas vezes o Espírito de Deus vem e prepara um contexto para que nós entreguemos aquilo que está em nossa mão, e é a entrega que vai nos colocar em nosso destino em Deus. Avalie a sua vida. Talvez seja esta chave que você está precisando, né, para andar no seu destino, para entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Mas há uma outra chave também muito importante quando Deus quer estabelecer o propósito dele, nos colocar nesse trilho, no destino que nós temos nele, que é a unção. Quando Deus quer nos lançar no propósito dele, ele prepara momentos de unção e de revestimento de poder para a nossa vida. Também eu quero citar alguns exemplos bíblicos. Saul é um desses exemplos. Saul era um moço comum, mas que foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. E Saul teve em contato com Samuel, que era o profeta daquele tempo. E a Bíblia diz que Samuel ungiu a Saul. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 10:1, então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? E sabe, aquela unção mudou a vida de Saul. É certo que Saul posteriormente errou, mas Deus disse que se ele permanecesse obedecendo, Deus teria confirmado o seu reinado para sempre. Então nós precisamos ficar atentos, porque pode ser que a chave para o nosso destino não seja nem o serviço
ou mesmo a entrega, mas seja um momento de unção, um momento de revestimento de poder que Deus prepara para nós e nós não podemos perder, nós temos que mergulhar na unção de Deus. Com Davi também foi assim. Davi foi o substituto de Saul, o rei que veio posteriormente e o rei que foi um padrão de Deus. A Bíblia diz que Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja que coisa tremenda, uma unção mudou a vida de Davi. Ele já servia o seu pai, ele já sabia muitas coisas, mas naquele momento que veio a unção sobre a vida de Davi, a vida dele foi transformada completamente. Jesus também não iniciou o seu ministério sem que antes fosse revestido de poder. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba. E também em Atos capítulo 2 nós vemos a importância, no início ali no Pentecoste, a importância da unção de Deus. Aqueles que estavam ali no cenáculo esperando, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e então eles começaram a levar o Evangelho por todos os lugares e a operar sinais e prodígios e milhares de pessoas eram acrescentadas. Então uma das chaves que Deus utiliza para nos colocar em nosso destino é a unção. Ele traz unção e revestimento de poder sobre a nossa vida e a nossa vida se transforma e nós não somos mais os mesmos. Mas eu quero falar ainda sobre uma quarta chave que é igualmente importante. Talvez não seja o serviço ou a entrega ou mesmo a unção que seja a chave que Deus vai usar para colocar você no seu destino. Mas essa quarta chave chama-se conexão. Todos nós precisamos encontrar as pessoas certas no reino de Deus e nos conectar a essas pessoas e andar em aliança com essas pessoas. Porque, amados, o propósito de Deus em nossa vida não é um propósito singular, não é um propósito isolado. O propósito de Deus em nossa vida é um propósito conjunto, ou seja, nós estamos sendo edificados junto com outros irmãos, nós estamos sendo preparados para ser uma casa espiritual, diz a Bíblia, e desta casa nós somos pedras vivas. Então eu não tenho um plano meu, eu estou inserido no grande plano, no grande propósito de Deus e sou apenas uma pequena parte deste propósito. E nesse propósito de Deus eu preciso me conectar com as pessoas certas para que eu possa ser fortalecido, para que eu possa ser lançado, para que eu possa receber o que essas pessoas carregam, para que eu possa, junto com elas, dar continuidade àquilo que Deus já começou a fazer e vai continuar fazendo depois de mim. Então, para também citar alguns exemplos bíblicos, a gente pode lembrar de Eliseu, que precisou se conectar com Elias. Então, a vida e o destino de Eliseu estava conectado com Elias. Conexão era a coisa mais importante. Quando Eliseu se ligou a Elias, ele andou com Elias, ele caminhou junto e, ao final, ele recebe porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias, do espírito da unção que estava sobre a vida de Elias. Timóteo também é um desses exemplos. Timóteo precisou se conectar com Paulo. Ele aprendeu de Paulo, ele recebeu transferência de poder, de palavra, de sabedoria, recebeu imposição de mãos e dons através disso. Então, uma das chaves para a vida de Timóteo, obviamente, foi a conexão que ele tinha com Paulo. Os discípulos precisaram andar conectados a Jesus. Então, queridos, conexão é uma das chaves muito importantes para o nosso destino em Deus. Quando nós nos conectamos corretamente, abre um novo horizonte, abre-se novas portas e janelas e tudo em nossa vida passa a ter significado, passa a ter uma importância muito maior, porque quando a gente se conecta com as pessoas certas, nós nos sentimos a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Conexão é uma das coisas muito importantes, a gente precisa discernir isso pelo Espírito Santo de Deus. Então essas são chaves que nos colocam no propósito, que nos colocam em nosso destino. Avalie a sua vida, seu coração, o seu contexto, a estação que você está vivendo. Qual será a chave que Deus quer usar para te estabelecer no teu destino? Será o serviço? Será que você tem que servir, andar com outras pessoas em obediência, servindo? Será que você precisa abrir mão de coisas? Será
a chave da entrega, abrindo mão para que Deus possa trazer novas coisas? Será que a unção, você precisa de uma unção e Deus tem preparado esse contexto? Ou você precisa acertar-se nas conexões, se ligando às pessoas corretas no reino, andando em aliança com elas para cumprir o seu chamado em Deus? Avalie a sua vida, o seu contexto, que o Espírito Santo de Deus te conduza em toda a graça e sabedoria do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.